Leremos, mesmo sentados, o texto de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 19. Neemias, capítulo 6, do 1 ao 19. E assim diz a palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, louvamos o Teu nome, Pai. Este culto é Teu, Senhor Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Fala aos nossos corações, Pai. Neste momento, clamamos a Ti por intervenção. Que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, respondendo às nossas orações, esclarecendo as nossas dúvidas, nos edificando através da Tua palavra. Usa Teu servo, exalta-te nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é: fique firme, permaneça firme, permaneça firme. Você já sentiu que bem no auge da sua vida, bem no auge da sua maturidade espiritual, bem no auge de quando as coisas dão certo, quando tudo parece finalmente andar, surgem pressões inesperadas, surgem ataques inesperados, propostas aparentemente boas, conselhos espirituais aparentemente bíblicos, convites disfarçados, mas que te custariam a integridade e a tua reputação. É assim que começa Neemias capítulo 6. Neemias está à frente de uma obra monumental: edificar,
participar da construção dos muros de Jerusalém. Particularmente, eu amo o livro de Neemias. Porque, além de Neemias ser um grande político, Neemias também é um homem de oração e preocupado com as causas da justiça social. Em Neemias 5, Neemias ouve o clamor do povo, que acusava o povo de Israel de escravizar o próprio povo. Então Neemias se revolta e se ira, mas antes de se revoltar contra aquela injustiça, Neemias discerne, para tudo e ora. Lá em Neemias 5, a gente encontra o fato de que Neemias ora e chora. Que líder maravilhoso, que líder espetacular. Alguém que chora pelas dores do próximo, aquele que se compadece pelo próximo. Mas agora, em Neemias 6, Neemias havia edificado, como vimos aqui, o muro de Jerusalém em 52 incríveis dias. Foi uma obra fantástica, monumental, grandiosa e extremamente rápida. Como lemos aqui, os seus inimigos ficaram de boca aberta, pasmos, com tão grande obra. Mas havia ainda uma divisão no meio do povo. Ainda havia gente que conspirava contra Neemias. E é por isso que devemos permanecer firmes. Firmes, porque até mesmo no auge do sucesso, há um chamado que evoca todos para viver no mundo de oposição, mentiras e pressões constantes. Fiquem firmes. Até mesmo no auge das nossas vidas, travaremos batalhas. Até mesmo no auge das bênçãos de Deus sobre nossas vidas, viveremos momentos difíceis e desafiadores. Por isso que a mensagem desta noite é: fiquem firmes, permaneçam firmes em Cristo Jesus. Mas como permanecer firme quando tudo ao nosso redor tenta nos paralisar, confundir e intimidar-me? Como permanecer firme? Domingo agora tivemos um momento desafiador para a nossa igreja, ali no Mackenzie à noite. O mundo também está em guerra. Em guerra. Há também uma pessoa muito querida que está neste momento desaparecida na Indonésia. Uma colega presbiteriana, Juliana Marins, está perdida ali. Essa menina precisa e carece das nossas orações. Como ficar firme diante de tantas lutas? Como ficar firme diante da missão? O texto que acabamos de ler nos apresenta 3 razões poderosas para permanecer firme. E a primeira razão é: fique firme, permaneça firme, porque Deus fortalece os que não se desviam da missão. Permaneça firme, porque Deus fortalece os que não se desviam da missão. Neemias, capítulo 6, versículo 1 ao 9, encontramos a seguinte verdade: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe:
de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Permaneça firme, porque o Senhor sustenta aqueles que não se desviam da missão. Neemias está liderando a reta final da construção dos muros de Jerusalém. O texto disse e nos afirma que o muro estava praticamente construído, praticamente completo, apenas faltando portas. Neste momento decisivo, os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, nomes bonitos para colocar nos seus futuros filhos, enviam um convite diplomático, sutil, oficial, tudo dentro da ética e da normalidade. É um convite diplomático que convida Neemias a um encontro em uma das aldeias da planície de Ono. O que parece uma reunião política cordial, formal, era, na verdade, uma armadilha. O texto afirma, Neemias diz: estavam intentando fazer-me o mal. Neemias então recusa com firmeza e convicção: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso me distrair. Eu não posso me reunir com vocês para falar sobre política. Eu preciso continuar na boa obra. Eu estou fazendo uma grande obra, por isso não posso descer. Percebam a convicção da vocação que Neemias tinha. É raro ver isso em jovens. Eu sei, eu já fui jovem também. A gente ainda pergunta muito a Deus, e é salutar, é sábio perguntar: qual é a minha vocação? Para que fui chamado? Neemias sabia da sua vocação e ele não cede. Neemias não se desvia. Neemias não se distrai da sua missão. Ele permanece na grande obra, porque ele sabe que aquela obra era grande, porque servia aos propósitos de um Deus grande. Então, Neemias passa a recusar não só uma, duas, três, quatro, mas 5 propostas formais e diplomáticas daqueles homens. Neemias sabia no seu coração que aqueles homens intentaram em fazer algum mal. E como Neemias sabia disso? Porque o Espírito Santo de Deus havia dado discernimento ao coração de Neemias. Um cristão maduro na fé consegue discernir os convites que promovem cilada, os convites que nos levam a armadilhas. Um cristão maduro na fé consegue discernir os tempos e os modos. E Neemias sabia, na impressão do seu coração, que aquilo era maldade, que aquele convite era maldoso. Por isso Neemias não entra em debate. Por isso Neemias não esperneia, mas ele ora no versículo 9 a Deus, assim: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos, a minha força vem de ti. O segredo de Neemias era reconhecer que Deus dá discernimento diante a convites que promovem cilada. Deus nos dá discernimento diante a convites que promovem desvio da nossa vocação. Deus nos dá discernimento e fortalece as nossas mãos para continuarmos firmes diante da missão que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Em que momentos você tem sido convidado a descer do muro da sua missão? Quais vozes disfarçadas de bons conselhos, vindas de bons amigos, têm tentado desviar você do que Deus mandou fazer? Você tem reagido com pressa ou com oração? Essas perguntas não são apenas para vocês, amados irmãos, mas para mim também. Para quem não sabe, eu tenho uma boca de sacola. Eu não consigo guardar segredo da minha vida por muito tempo. A minha esposa, que é um anjo do Senhor na minha vida,
às vezes me aconselha: Paulo, como você às vezes fala demais os planos que você tem, como você às vezes, diante de amigos, fala muito. Deus está dando discernimento para ela, e quase sempre ela acerta. Aliás, convenhamos, a esposa tem um mistério nela de reconhecer falsos amigos. É verdade, Léo. Elas batem o olho e dizem: essa pessoa é falsa. Você não percebeu o olhar dele para você. Essa pessoa é estranha, Paulo. Há muita inveja, há muito ciúme, há muita falsidade. E essas pessoas, das quais abrimos os nossos corações, são pessoas que são recheadas de conselhos sábios, de gente que parece bíblico, mas não é. Então, quais conselhos você tem sido, ou você tem recebido da parte de gente boa, que tem tentado desviar você da sua missão? Quais conselhos? Neemias nos mostra que a fidelidade começa com a convicção de que aquilo que fazemos, mesmo que seja difícil, silencioso ou impopular, é uma obra grande demais para ser interrompida. É como o cirurgião-chefe que está na cirurgia. Ele tem o compromisso diante da medicina de se comprometer com a saúde e o bem-estar do seu paciente. Mas se alguém bate na sua porta, na porta da cirurgia, ele não pode abandonar aquela cirurgia, ele não pode deixar aquela vida que está diante dele ao léu, ao ermo. Ele assumiu um compromisso de ajudar e dar bem-estar para aquela vida. Sua prioridade é a vida que está diante dele. Por isso, abandonar a sua posição seria abandonar a sua missão. Neemias entendeu isso e nós também precisamos entender. J. Packer, que tem um livro fantástico comentando sobre a vida, sobre o livro de Neemias, que foi publicado pela CPAD e não sei se a nossa editora Cultura Cristã a republicou, diz uma frase sobre isso: o cristão que sabe o que está fazendo para Deus não troca a obediência por conveniência. O cristão que sabe o que está fazendo para Deus não troca a obediência por conveniência. Mas Neemias é apenas uma sombra do verdadeiro servo bom e fiel. Houve um dia em que Jesus, o verdadeiro reconstrutor, também foi tentado a descer, não de um muro, mas da cruz. Os seus inimigos olharam para Jesus de braços abertos, para mim e para você, e tentaram a Jesus a descer daquele local, se ele fosse realmente Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não cedeu, Jesus permaneceu firme, porque ele estava fazendo uma grande obra, maior que Neemias jamais imaginaria, a obra da redenção. É por isso que a palavra de Deus, lá em Mateus 27, 40, aliás, Marcos 10, 45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Hoje, se você está prestes a ceder, lembre-se, Cristo permaneceu firme para que você fosse sustentado. Ele resistiu e permaneceu firme para que você hoje estivesse firme diante dele. Mas como permanecer firme quando tudo ao nosso redor tenta nos confundir? E a segunda razão é: permaneça firme, porque Deus desmascara a mentira e preserva os que os temem. Permaneça firme, porque Deus desmascara a mentira e preserva os que o temem. Isso está no versículo 10 ao 14, que diz: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mehetabel, 3 nomes bonitos para você colocar nos seus futuros filhos. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te,
Porém eu disse: como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Após falhar nas tentativas diplomáticas, após enviar cartas e pedidos, após 5 vezes, eles agora tentam uma nova estratégia em mim. Se pela diplomacia Neemias não ouviria, agora é colocando na boca de Deus o que jamais ele falou. Isso talvez poderia convencer o coração de Neemias. E esta é uma guerra sutil e ardilosa dos nossos tempos. É colocar na boca de Deus o que Deus jamais dissera. É dizer que Deus disse, quando na verdade Deus está em silêncio diante daquilo. É dizer que Deus está com ele, quando na verdade Deus não está neste negócio. Neemias visita Semaías, filho de Delaías, o homem que se dizia recluso. Ele propõe um encontro secreto no templo, mas se encontrar no templo era contra as leis de Moisés. Nenhum homem, a não ser o sacerdote, poderia entrar no templo, no Santo dos Santos. Por isso, o convite era uma armadilha. Eles tentavam contra a integridade espiritual de Neemias e sua reputação de líder diante de um povo. Neemias, mais uma vez, no seu espírito, percebe que aquilo era armadilha. Percebe que aquilo era cilada. E mesmo aqueles homens, falando no nome de Deus, chamando Neemias para a igreja, mesmo aquelas palavras que pareciam tão piedosas, eram palavras recheadas de falsidade e que tentavam contra a vida do próprio Neemias. Neemias teve mais uma vez o discernimento espiritual. O discernimento espiritual de Neemias vai além da lógica. Ele percebeu, e como eu disse no primeiro ponto, somente Deus faz nossos corações perceberem as armadilhas e ciladas. A verdade é que o pecador que não teve um encontro com a graça de Cristo é um eterno cego. É uma pessoa que está diante do maior espetáculo da face da terra, mas não consegue contemplar o agir de Deus na terra. É como um surfista, eu gosto de falar de surf, é um surfista que pega a onda, mas não consegue observar o mar. E surfista que não sabe ler o mar, sempre acaba em vaca, sempre acaba sendo atolado e engolido por aquelas ondas. Sempre. Aquele que é nascido de novo, porém, tem os seus olhos despertados. Ele olha para o maior espetáculo deste mundo e consegue enxergar as mãos do Criador através e assinando aquela maravilha. É alguém que está diante do maior sonho sendo realizado, está cheio de gratidão e cheio de alegria no seu coração, porque não somente sente que Deus está com ele, mas vê que Deus está agindo na vida dele e através da vida dele. Os cegos, porém, infelizmente, não podem contemplar Deus agindo neste mundo. Para eles, qualquer manifestação de espetáculo nesta terra é fruto da ciência, de mecanismo, do acaso, da sorte. Nada pode ser dado graças ou glórias a Deus. Neemias tem o discernimento. Ao ouvir o convite daqueles homens, Neemias entende que aquilo era mais uma armadilha sutil. E a guerra espiritual aqui atinge o seu auge, pois agora o inimigo fala em nome de Deus. Isto é o que chamamos de terrorismo profético.
uma tentativa de manipular Neemias usando a autoridade religiosa. No Rio de Janeiro, no meu amado Rio de Janeiro, nós temos lá a narco-religião. É quando traficantes se tornaram evangélicos. E tais traficantes oram antes das invasões, antes dos roubos. Eles também recebem profetas em suas casas. Tais homens de Deus sobem o morro, levam óleo ungido, ungem os fuzis e pistolas daqueles homens, ungem as cabeças deles e dizem e declaram: Deus o protegerá e Deus lhe dará vitória hoje, meu filho. Já viu isso? É o que está acontecendo agora, neste momento. Um traficante chamado Peixão, que foi ordenado pela Igreja Universal do Reino de Deus, ex-fuzileiro naval, se auto-intitula o enviado de Deus para dominar o Complexo da Penha. O seu maior sonho é alcançar a Igreja da Penha, aquela que tem escadarias grandes, mas Peixão já deixou uma marca que há pouco tempo foi destruída pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é uma estrela de Davi, próximo à Avenida Brasil. Quando a gente passa pela Avenida Brasil, a gente enxergava de longe uma estrela de Davi. Qualquer um diria: olha como o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo. Peixão faz mais. Peixão não tolera nenhum terreiro de umbanda ou nenhum terreiro espírita em seu território. Peixão faz mais. Ele picha os muros do seu território, Parada de Lucas, Vigário Geral, e coloca assim: esta comunidade é do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Peixão parece ser crente, mas não. É uma estratégia sutil do inimigo de usar a palavra de Deus como autoridade religiosa. Assim também acontece em muitas igrejas neopentecostais. É muita gente dizendo que Deus falou assim, e exercendo uma autoridade espiritual sobre a sua vida, e não permitindo você se relacionar com a pessoa que você quer se relacionar, não permitindo você usar a roupa que você quer usar, não permitindo que você corte o seu cabelo como você quer cortar, ou pintar o cabelo como você quer pintar. É autoridade espiritual sobre a sua vida. E pasmem vocês, se vocês forem contra a autoridade espiritual, irão contra Deus. Desde aquela época de Neemias já acontecia isso. Então eles usam a autoridade espiritual. Venha, olha que conselho bíblico. Venha, Neemias, venha para a igreja, venha para o templo, Neemias. Mas aquela era uma armadilha, aquela é uma cilada. É a igreja sendo instrumentalizada para promover homens. Mas Neemias não cai nisso. Neemias tem mais uma vez um discernimento. Neemias sabe que a intenção daqueles homens é amedrontá-lo. Neemias, portanto, descobre aquilo e diz: não, eu não irei. Quem sou eu para entrar e viver? Eu não vou. Acho muito bonito isso, Neemias. Seria facilmente alguém tímido que não vai para nenhum rolê. Neemias poderia ser considerado um homem tímido, ou talvez um homem orgulhoso, que não topa nenhum tipo de convite. Mas, na verdade, Neemias é um homem com discernimento espiritual. Neemias sabe que até mesmo ir para a igreja, para aquele templo, era uma afronta a Deus. É por isso que a gente precisa revisar a nossa fé, irmãos. É por isso que a gente precisa refletir sobre os ambientes que ocupamos. Porque muitas vezes estamos ali no cunho missionário. Se eu não estiver aqui, como ouvirão a palavra de Deus? Mas não foi ali que Deus mandou você estar. Não foi para lá que Deus mandou você ir. É por isso que a gente precisa ter discernimento espiritual, amados irmãos. Quantas vezes você recebeu conselhos espirituais que tentaram te afastar da vontade de Deus? Olha que antítese. Receber conselhos espirituais que te afastam da vontade de Deus. Amados irmãos, a Lídia está gravando, mas se eu e Lídia ouvíssemos todos os conselhos espirituais que nos deram antes de casar,
não casaríamos. Aí, a Lídia engravidou. Descobrimos que seríamos pais dessa criança maravilhosa chamada Pedro. Então, uma mulher movida por conselho espiritual diz: não coloca o nome de Pedro não, que Pedro é atentado. Meu irmão, se eu ouvisse todos os conselhos espirituais sobre a minha vida, a gente seria tudo e ao mesmo tempo nada, a gente estaria imerso às ciladas de Satanás. É preciso ter discernimento, porque até mesmo convites disfarçados de religiosos podem ser convites de Satanás para as nossas vidas. Nem todo conselho piedoso vem de Deus. Nem toda voz com tom pastoral é fiel à verdade. É como os golpes digitais de hoje, Juninho. O banco envia uma mensagem para você, um e-mail para você. O logo é do banco, o e-mail parece ser do banco, o nome que está no e-mail é o seu nome que está lá. Tudo parece ser confiável, mas aí a gente clica naquele link. Tudo parece estar certo. Nada nos gera uma desconfiança. Então a gente clica naquele link e cai num golpe. Toda nossa conta bancária é invadida. A gente precisa ter discernimento espiritual para reconhecer a voz de Deus em meio a conselhos espirituais. Veja bem. Neemias recebeu uma proposta que parecia vinda de um servo de Deus, mas era um suborno disfarçado de profecia. Aqueles homens tinham sido subornados para profetizar. E isso não acontece, ou não aconteceu só ali em Israel, não. Há muitos homens que recebem para profetizar a vida de outra pessoa. E você, tem discernido as vozes que dizem falar em nome de Deus? Satanás foi um profeta subornado, viu? Noadias também. Eles usaram o nome de Deus para mentir e para manipular. Jesus, o verdadeiro profeta, jamais falou senão o que ouviu do Pai. Quando foi tentado a usar o templo, lá no deserto, lá na tentação, Cristo respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo não se escondeu do sofrimento, não fugiu, não cedeu à tentação de usar o nome do seu Pai em benefício próprio. Antes, entrou voluntariamente no templo da cruz, para que pelo seu sangue fôssemos purificados de toda e qualquer injustiça. Neemias recusou sabiamente entrar no templo por temor. Cristo entrou no lugar santíssimo por amor a mim e a você. E hoje, Ele nos capacita, por meio do Espírito, a discernir a verdade, desmascarar as mentiras que Satanás fala aos nossos ouvidos e temer somente a Deus. Mas como permanecer firme diante da intimidação? Permaneça firme, porque Deus termina o que começou. A terceira razão é: permaneça firme, porque Deus termina o que começou. Em Neemias 6, versículo 15 ao 19, diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Então o versículo 15 marca o clímax visível da missão de Neemias. O muro incrivelmente está pronto em 52 dias. E este feito é instrumento de honra e glória ao nosso Deus. As nações circunvizinhas, como lemos aqui, olharam aquilo e se atemorizavam.
como Israel, que havia sido destruído, agora tinha construído um muro em 52 dias. As nações estavam perplexas pelo Deus forte, grande e poderoso de Israel. Mas ainda Neemias havia de enfrentar outros inimigos. O inimigo de Neemias estava dentro do povo de Israel. Enquanto as nações olhavam para Israel e davam graça e glória ao Senhor, reconheciam que era Deus que tinha feito aquilo, os inimigos de Neemias estavam conspirando contra ele, estavam dentro, internamente, conspirando contra ele. O versículo 16 diz que as nações ao redor temeram e ficaram abatidas em seu próprio conceito, reconhecendo que a obra não foi apenas um feito humano, mas divina. Mas mesmo após a vitória visível, a oposição invisível continua. O muro foi restaurado, mas o coração daqueles irmãos ainda estava dividido. Amados irmãos, esses versículos finais rompem qualquer leitura triunfalista. A gente acha que o final termina sempre feliz e que quando Deus nos dá a vitória, todo mundo ficará feliz com a nossa vitória. Mas não é bem assim. Tem gente que não fica feliz ao vê-lo realizar o maior sonho da sua vida. E tem gente muito próxima da gente tentando e promovendo armadilhas, mesmo diante da sua vitória. Mas Deus cuida dos seus filhos. Por isso que a guerra pelos corações, apesar de estar longe para acabar, era uma guerra factualmente conhecida por Deus e seria vencida em nome de Jesus. Você tem dado glória a Deus por obras que Ele já completou em sua vida? E aqui eu digo a você que é muito normal a gente receber uma vitória das mãos do Senhor e a gente esquecer de glorificar a Deus. Sua vigilância espiritual continuou depois da vitória visível? Ou você abaixou a guarda? Na vitória, você continuou vigilante? Ou você abaixou a guarda? Continuando os exemplos do meu casamento, do meu matrimônio, a gente percebeu, não muito tempo depois, que após o casamento, haviam outras batalhas, haviam outros inimigos. Enquanto houvesse vida, haveria batalha. Inimigos se levantariam contra nossas vidas. E a gente precisaria ficar vigilante, porque aquilo que a gente celebrou poderia ser facilmente capturado pelas intenções de Satanás. Você tem abaixado a guarda quando recebe a vitória? Tem abaixado a guarda quando recebe a bênção de Deus? Isso me faz lembrar de uma ponte da Flórida, que em 2018, após a sua inauguração, ela caiu, matou algumas pessoas. As pessoas achavam que a ponte estava pronta, mas por dentro havia falhas nas estruturas. E às vezes, diante da vitória, a gente tem uma sensação que estamos completos, estamos prontos e agora somos invencíveis. E é quase neste momento que aparece uma cilada e a gente cai. É quando a gente abaixa os olhos, é quando a gente deixa de vigiar. O Senhor nos chamou para vigiar. Neemias terminou o muro e Deus foi glorificado. Mas Cristo veio realizar uma obra ainda maior, edificar um novo templo, feito de pedras vivas. Nós, o seu povo, na cruz ele bradou: está consumado. A obra da redenção foi concluída, a salvação foi garantida, o pecado, os irmãos, foi derrotado, mas, como os inimigos de Neemias, a gente, mesmo tendo recebido a vitória na cruz, precisa continuar vigilantes. Satanás, mesmo a gente tendo recebido a vitória da cruz, continua ao nosso derredor, a fim de nos estragar. E é possível que você um dia se torne o maior milionário ou bilionário, o homem mais rico desta terra, e esteja plenamente feliz, mas ainda lá, Satanás o intentará. Satanás ainda promoverá armadilhas e ciladas contra a sua vida. A promessa de Cristo é clara.
Mesmo que Satanás nos ronde, mesmo que Satanás procure brechas, a palavra de Cristo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E não há ninguém, nem tensão maligna que nos arrebate das mãos do nosso Salvador. É por isso que somos levados à santidade, porque se dependesse dos nossos próprios méritos e das nossas próprias bondades, desfaleceríamos diante de tentações. Mas é porque Cristo nos preserva, mas é porque Cristo nos guarda, e é porque Cristo nos garante que aquele que começou a boa obra terminará, é que iremos marchar até o fim. Para concluir, amada igreja de Jesus, ao caminharmos por Neemias 6, ouvimos o eco da fidelidade de um homem, mas este sermão não é sobre Neemias, é sobre Cristo. Assim como Neemias resistiu aos convites de seus inimigos, Jesus resistiu à tentação no deserto e suportou a cruz por amor a mim e por amor a vocês. Ele foi até o fim e na cruz ele não apenas reconstruiu muros que haviam sido destruídos, Cristo abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Onde Neemias orou, Neemi, fortalece as minhas mãos. Cristo orou, seja feita a tua vontade. Concluímos que Deus é Deus que sustenta os que não se desviam da missão. Concluímos que é Deus que desmascara a mentira e preserva os que o temem. Concluímos que é Deus que completa sua obra, mesmo quando os inimigos ainda conspiram. E você, o que está tentando te persuadir a abandonar a obra de Cristo Jesus? Que aliança você tem tolerado em silêncio, mesmo sabendo que aquilo compromete sua integridade espiritual e reputação diante do Filho de Deus? Em que parte da obra de Deus você foi chamado a permanecer, a ficar, mas está hoje cansado, com medo e até mesmo seduzido por Satanás? Neemias reconstruiu um muro temporal. Cristo está edificando, neste exato momento, um reino eterno. E chegará o dia prometido, fatídico e selado dia, em que não haverá mais cartas de intimidação, nem mais ameaças de inimigos, porque Cristo vencerá todos os nossos desafios e vencerá todas as nossas batalhas. Porque ele disse, nele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na Nova Jerusalém, os muros serão de jaspe e as cidades serão de ouro puro. Ali não precisaremos mais resistir ou permanecermos firmes, pois toda injustiça será julgada, aniquilada, todo engano desfeito, e o rei reinará com justiça para sempre. Hoje talvez você esteja cansado, talvez você tenha entrado aqui cansado, abatido, perguntando a Deus se vale a pena permanecer firme, se vale a pena continuar. Talvez você seja ferido, pressionado, mas escute, a obra de Deus é grande e Ele te chama a permanecer firme nesta noite. Fique firme, ore, trabalhe, discirna, peça ao Senhor para fortalecer as suas mãos, assim como orou piedosamente Neemias. E espere, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. E naquele dia, quando tudo estiver terminado, você não vai se arrepender de ter ficado hoje em pé. Que o Senhor Jesus, que é dono de toda graça, todo amor e força, alcance o teu coração nesta noite. Que Ele faça você ficar cada vez mais forte. Que Ele faça a sua vida prosperar. Que Ele abra os seus ouvidos e quebrante o teu coração para que você discirna a voz que vem dEle. Para que você abrace o sustento que vem de Jeová.
para que você abrace o carinho e o amor paterno que só o nosso Senhor pode dar. Eu os convido a levantar. Vamos fazer uma oração agora. Depois louvaremos mais um pouco. Nos despediremos. Pai Santo, Deus forte, Pai de amor, é o Senhor que nos conduziu aqui nesta noite, Pai. O Senhor tem promessas sobre nossas vidas, promessas antigas, e o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes, diante do cansaço, das tentações, das provações, pensamos em ceder, pensamos em desistir, mas é o Senhor que nos põe de pé. É o Senhor que derrama sobre nós o teu sustento, a tua generosidade, a tua graça e a tua misericórdia. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. E coloca, Senhor Deus, novamente nos seus caminhos. Queremos andar em graça, em fé, com coragem, em santidade diante de Ti, Pai. Faz um milagre nos nossos corações. Intervém nesta noite, Pai, para aquele que precisa de um milagre, que o Senhor cure. Para aquele que ainda precisa de um milagre, que o telefone toque. Para aquele que ainda necessita de um milagre, que o perdão aconteça. Para aquele que precisa de um milagre nesta noite, que seja perdoado, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, para que a gente viva uma vida de integridade espiritual, honrando e glorificando o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.